Olá, hoje vamos falar sobre um caso recente de explosão em um condomínio em Balneário Camboriú. É um assunto sério, mais de 30 apartamentos foram atingidos e 2 vítimas. E para falar sobre esse assunto, hoje estamos com o Maicon Gaglioto, da empresa Gaglioto Gás Central, para saber um pouco mais sobre os cuidados que os síndicos, zeladores, moradores têm que ter nesse caso, né? É um assunto muito sério. Maicon, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Sei que você tem bastante experiência no caso. Aproveitando esse incidente, né, trágico, que alerta você pode dar? Como que funciona o gás em um condomínio? Miriam, bom dia, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Relatando referente ao fato ocorrido na nossa cidade, realmente é uma situação bem difícil e complicada, né? Mas algo que a gente precisa levar em consideração é a conscientização, né? O morador, o síndico, as pessoas, elas precisam ser conscientes que gás é algo perigoso, né? Então não é qualquer pessoa que pode ir lá mexer, colocar a mão, manusear um equipamento de gás, principalmente um equipamento em gás central numa edificação, né? Então eu trago aqui a consciência para que as pessoas fiquem atentas à conscientização, à responsabilidade. Seja responsável. Não coloque a mão em algo que você não tem habilidade ou que você não conhece. Isso não só em relação até ao próprio morador, inclusive o síndico, a empresa que vai contratar para fazer os serviços, né? Exatamente. Então, hoje a nossa cidade está muito bem servida com empresas responsáveis, né? Com bastante empresas de responsabilidade. Toda empresa de gás, ela é uma empresa de engenharia, né? Voltada para a prestação de serviço. Então, você realmente precisa ter a consciência de contratar profissionais habilitados, empresas de engenharias que realmente têm ali no seu quadro técnico uma equipe habilitada, uma equipe com credibilidade, com responsabilidade. Eu sempre friso, responsabilidade, consciência, né? O síndico e o gestor, ele precisa ter isso. E no caso desse incidente, a questão ficava no corredor, né? O morador ele pode ter acesso, mas não deve, né? Então, no caso, tem a questão da consciência, exatamente. Exatamente, aquilo que a gente acabou de comentar. Num condomínio existe ali o quadro de medição de gás, né? Onde existe o regulador, existe o registro, existe o medidor. Esses são equipamentos que eles têm que ficar de acesso fácil ao morador realmente. Mas para quê? Só tem um intuito dele ser de acesso fácil: abrir e fechar o gás. Não é para o morador ou uma pessoa que julga saber ter conhecimentos técnicos ir lá operar aquilo ali ou manusear de alguma forma. Não. Aquilo ali só serve para o morador abrir e fechar o gás numa emergência, vou viajar, enfim. Algo importante, Miriam, que as pessoas precisam ter consciência é a seguinte situação: equipamentos de gás são equipamentos de segurança. Tá? Então eu gostaria de falar com você, meu amigo síndico, meu amigo gestor, meu amigo administradores de condomínios, você que tem as responsabilidades em cuidar da gestão condominial, uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte: peça de gás não se recondiciona. Como elevadores, né? Bombas, gás. Exatamente. Porque pode acontecer de um condomínio antigo querer arrumar a peça e colocar até no novo. Isso eu já ouvi falar que pode acontecer por aí. Então o síndico tem que estar bem alerta, inclusive, nessas questões. O síndico ele precisa ser extremamente responsável. O gestor do condomínio ele precisa ser exatamente muito responsável com todas as suas contratações. Então toda vez que um profissional falar segmento de gás, né? Vamos colocar uma peça recondicionada, vamos reaproveitar isso, fuja desse profissional. E você vê muito isso no dia a dia? Bastante. E é chocante isso, porque, de novo, nós trabalhamos com responsabilidade, né? Você precisa entender que quando você vai prestar um serviço de engenharia, seja no segmento de gás, seja no segmento de construção civil, de reforma, de própria arquitetura, você precisa vender responsabilidade, credibilidade. É o teu nome que está ali. Então, realmente, isso tem que ser fundamentado. E o que eu vejo muito em algumas situações são o próprio síndico falando: eu quero trocar tal peça, mas eu quero reaproveitar essa peça. Não pode. Eu friso para você, meu amigo, não pode reaproveitar a peça de gás, não pode recondicionar a peça de gás. É errado, não se faz isso.
Exatamente. Inclusive, até as famílias vai cuidar do carro, tem essa consideração. Um apartamento é a mesma coisa, né? Envolve muitas pessoas. E o que nos choca mais, Miriam, é a seguinte situação. São equipamentos baratos. Se a gente for falar de valor agregado, são equipamentos baratos para manutenção, para troca. Né? Uma coisa é você fazer uma manutenção, outra coisa é quando você precisa trocar um equipamento. Tem que ser trocado? Tem que ser trocado. Né? Eu friso aqui, meus amigos, reguladores de gás, 5 anos de validade. Medidor de gás tem que ser substituído a cada 10 anos. Né? Isso é algo que as fábricas mesmo já colocam quando eles vendem produtos. Né? O medidor ele precisa ser feito a aferição dele a cada 10 anos. Não tem como aferir medidor. Né? Não existe esse custo-benefício. Então, troca-se o medidor. Algo que a gente sempre vê falar, mas o bombeiro não solicitou. Né? O bombeiro hoje no estado de Santa Catarina, talvez a nível Brasil, eles não têm efetivo suficiente para ficar apontando todos os itens. Tem que trocar esse parafuso, esse registro, isso aqui. Então o que ele faz? Ele aponta, chama uma empresa de engenharia de gás, chama uma empresa de engenharia de preventivo, uma empresa de engenharia elétrica, e esse profissional, essa empresa, ela vai apontar todos os itens. Né? Porque imagina, como é que o corpo de bombeiro vai conseguir acompanhar todos os itens, falando da nossa cidade, olha a quantidade de edifícios, né? Edifícios grandes, né? Então realmente ele aponta assim, ó, chama tal empresa, chama uma empresa habilitada, credenciada, qualificada para te atender em tal segmento. E daí essa empresa vai passar as devidas informações para o síndico. O síndico precisa ter essa consciência, o gestor precisa ter essa consciência. Exatamente. Maicon, muitas dicas muito interessantes, né, para os síndicos. Parabéns pelo teu trabalho, né, com a Galhoto Gás Central. Vamos também na sequência, se puder trazer o assunto do gás que está vindo para Balneário Camboriú, né? A gente vai, a Barra Sul toda já está com essa... Praticamente. Passa um pouquinho dessa informação para a gente. Então, o gás natural na cidade de Balneário Camboriú é fantástico, né? É um sistema que vem agregar a qualidade de vida da cidade de Balneário Camboriú. Então, já existe alguns prédios em operações na cidade de Balneário Camboriú, já existe toda uma preparação no sentido sul da nossa cidade para atender as obras em construções e alguns prédios já habitados. Então, assim, realmente se preparem, síndicos, se organizem, já comecem a fazer consultas com empresas de engenharia para ver a viabilidade para a troca de sistema, né, que precisa ter uma série de requisitos que tem que ser seguido, uma série de informações técnicas e de segurança que precisam ser obedecidos. Mas vale a pena, vai ser fantástico para a nossa cidade. Muito obrigada, Maicon, e esteja aqui sempre com a gente. Eu que agradeço.